Não vou colocar na conta do Sampaoli. Porra, o cara chegou faz 10 dias. O cara chegou faz 10 dias. E o cara encontrou terra arrasada. E o cara encontrou um grupo que não é fechado. E não adianta falar que é. Não adianta falar que é. Tem muita gente que está ali, que está fazendo e andando para o clube, dentro de campo. Está lá cumprindo o contrato. Fala nome, não vou falar, que aí eu tenho que provar. E quem me passou a informação, nem com a arma na cabeça eu conto. Esse grupo não está fechado. Esse coletivamente não existe, mas não é só de organização, não. De jogo, não. É a dificuldade mesmo de um correr pelo outro, sabe? É a dificuldade desse time fazer pelo clube, pela instituição. Porque está muito fácil. Ah, a base não revela, manda o Erasmo embora. Ah, porque o Siga errou, manda o Weber embora. E essa gente que está lá? E esse caminhão de auxiliares? Não notaram que o trabalho do Cuca não aconteceu? Não notaram? Ninguém notou. Desde quando o Cuca chegou, ninguém notou que o trabalho não aconteceu. O título do Mineiro, né? Ai, a turma do quanto pior, melhor. E agora, vou falar o quê? Continuamos falando que o planejamento foi um lixo. E o time ficou 9 meses na mão do Cuca. Aí o Sampaoli chega e diz, encontrei algo absolutamente diferente do que eu imaginei. Claro que você não encontrou nada, terra arrasada. Tá faltando ambição. Porque tem um monte de gente lá que tá fazendo e andando pro clube. E quem tem que cobrar? Quem tem que ficar em cima? Quem tem que acompanhar de perto? São os donos, são os diretores, é o CEO, né? Quando descontrola as finanças, vai cobrar do Bruno Musi. Quando descontrola o futebol, o ambiente interno, eu vou cobrar do Bract mesmo, eu vou cobrar do Vitor mesmo. Agora fica fácil. O que traz contratações sem critério, vê negócio de ocasião, traz. Aí o treinador, a torcida que pediu, mas você falou que foi do cacete a contratação do Júnior Santos, diante do que eu vi ano passado, né? Eu questionei os valores, ainda bem, né? Os valores do Rony, os valores do Júnior Santos, tá tudo gravado aí que nós questionamos e muito aqui. Muito caro, né? E quando contratou o Bernardo, eu falei, vai deitar aqui, pelo que estava jogando lá. Então agora é profeta do acontecido. Querido, se avalia o momento, né? Aí sai o Cuca, mas o auxiliar dele fica. Tá certo o auxiliar do Cuca ficar? Ele saiu. Olha o que esse time é fisicamente. Olha esse time fisicamente. Falei isso ontem lá no meu Instagram. Eu estava conversando com uma pessoa agora da diretoria atleticana que me falou que o Jorge Sampaoli se incomodou com os níveis físicos do atual elenco, que ele não imaginava que isso aconteceria nesse momento, que ele chegaria aqui e o elenco estaria fisicamente melhor do que está atualmente. E que esse é um dos grandes incômodos do técnico para a atual temporada. Ele segue encantado com o projeto, a ideia de comandar o Atlético por 2 temporadas, o contrato é até dezembro de 2027. No entanto, está incomodado e preocupado com o que ele pode fazer com esse elenco que ele tem em mãos, especialmente pela questão física. Lembrando, o Atlético está aí hoje numa situação de luta contra o rebaixamento, são 2 pontos de vantagem em relação ao primeiro time da zona de rebaixamento, e o Atlético precisa de algumas vitórias para garantir a permanência na Série A de 2026. Ouve e assiste com muito cuidado. Veja aí. Ter mais confiança, acredito que quando a vitória não aparece, né? Quando a vitória não acontece, a gente não pode criar desconfiança no companheiro, né? A gente tem que se fortalecer. Como eu falei, o tempo muito curto. O Sampaoli acabou de chegar, tempo muito curto de trabalho. Eu já trabalhei com ele, sei da forma que ele gosta de jogar. E trabalhar o mais rápido possível, né? Durante o tempo que tem, é pouco tempo, mas a gente tem que aprimorar as informações para voltar a vencer e voltar a confiança, né? E dar a volta por cima, que o nosso momento, né, não é tão bom. Quando a vitória não acontece, não criar desconfiança com o companheiro, né? Aí teve aquela que o Scarpa meteu no Instagram, incrível como tem os aparecidos nesse meio. Aqui a gente é de verdade, sem fazer média, sem puxar saco de ninguém e sem pagar simpatia. Na época das notificações contra o clube lá, de atraso, etc e tal, né? E aí sexta-feira eu falei com um atleta, e esse atleta me falou sobre o ambiente, né?
que não é dos ambientes mais... Só que aí, sabe o que acontece? Se passa pelo Bolívar, aí vão dizer, não tem nada não, aqui é nós, viado, vamos junto, aqui é nós. É isso aí. Aí vai ficar... Porque no momento que as vitórias acontecem, os caras negam isso. Mas tá nítido que esse time coletivamente é um lixo total, um negócio medonho. E sobre a questão física que o Thiago chamou a atenção, como a pessoa do Atlético falou com ele, da decepção do Sampaoli, foi das primeiras coisas que o Léo Jardim detectou quando chegou ao Cruzeiro. As primeiras coisas, que fisicamente estava muito abaixo. Para render, para correr mais, para dar resposta dentro de campo, tinha que fazer muito mais e está fazendo lá. Então, a situação do Atlético é muito mais grave do que muita gente imagina. Porque nós estamos falando de aspecto físico, nós estamos falando de organização, e aí tudo isso traz confiança. E a confiança vai te fazer jogar com ambição. Você está vendo que o problema é muito mais grave do que parece? Você falou uma coisa aí, Everton, e eu concordei com muita. Só uma que eu vou dar uma ponderada, que eu vou dar uma segurada. Você falou assim, o primeiro tempo do Atlético é um primeiro tempo para ser esquecido. É por vários esquecimentos de diretoria, da gestão... Eu falei isso? Falou. Não, eu errei. É para ser lembrado. É para ser lembrado, porque é justamente por esquecer tanta coisa que, mais uma vez, torcedor atleticano, o Atlético vai lutar contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. É essa a realidade. E a situação do Atlético entrega isso. O desempenho em campo do Atlético entrega isso. O primeiro tempo do Atlético, o torcedor atleticano e o Atlético tem que agradecer que ficou 0-0. Que era para ficar uma vitória do Santos. Era o natural. Teve até pênalti, viu, gente? Teve pênalti. O lance do Neymar, pênalti. Mas, enfim, não foi marcado, ficou 0-0, o Atlético sai à frente e não consegue segurar o resultado mais uma vez, tendo ele nas mãos. Tendo a oportunidade de conseguir uma vitória que se acontecesse, seria mais uma vez aquela de parir uma bigorna, que o Atlético é isso, né? O Atlético, para conseguir os seus 3 pontinhos dentro do Campeonato Brasileiro, ele tem que parir uma bigorna. Porque, com tranquilidade, nada vem para o Atlético. Mas muito pelo que os jogadores desempenham em campo. E o Sampaoli, ontem ele falou durante a coletiva dele, e eu vou mais uma vez abrir aspas para o Sampaoli. Fiz isso na rádio e vou abrir porque é necessário se ouvir isso. Abre aspas para o Sampaoli. Para o que eu sinto de futebol, precisamos de muita ambição. E isso está faltando um pouco. Usa o tom de preocupação. Ele fala que ele chega e o que ele analisa o faz preocupar. Eu lembro que quando surgiu o nome do Sampaoli, chegou a informação para a gente falou aqui ao vivo, que a gente já tinha recebido a informação, que o Sampaoli aprovava o elenco do Atlético. Legal. Ele aprovava. Mas quando ele chegou ao Atlético, eu acho que ele se assustou com o que viu. Eu acho que é pior do que ele imaginava. Então, ele citou também da ambição no ataque, o de lutar mais, o de ter mais entrega, mais desejo, mais busca. O ataque, o sistema ofensivo do Atlético, os jogadores de ataque, que o Everton até fala que o Atlético esse ano ele tem um time de atacantes. Esse time de atacantes do Atlético não marca as 7 partidas do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo que vocês ouviram. O ataque do Atlético não funciona há 7 jogos. Todos os 7 gols que o Atlético marcou nesse período de 7 jogos foram marcados por jogadores do meio para trás. Então isso é uma preocupação muito grande. O Atlético hoje, ele não consegue desempenhar melhor do que nenhum dos seus adversários que está abaixo diretamente. Aí o torcedor vai pegar e falar assim, não, Elton, do Sport está jogando melhor. Não, até o Sport, o desempenho do Sport melhorou. O do Atlético, há muitos jogos, é um nada. É um nada. Elton, mas e o Vitória, que está abaixo do Atlético? O Vitória, que o Atlético perdeu? Pois é. Não, Elton, mas eu não vou aceitar você falar que o Atlético está jogando pior que o Grêmio, que perdeu para o Mirassol. O Grêmio, que venceu o Atlético por 3-1 jogando na Arena MRV? Então, Brenão,
Tá difícil. Boa tarde, HG, turma aqui do estúdio, pessoal de casa. A situação, pelo menos a minha opinião, o que eu tenho visto do Atlético nesses 2 jogos é muito pouco, mas nada mudou. Sinceramente, nada mudou. Eu não consigo ver nenhum tipo de situação que me dê aqui uma esperança para virar e falar para o torcedor do Atlético: olha, fique tranquilo que o Sampaoli chegou e vai resolver. O Sampaoli não é milagreiro. E só para fazer um recorte para o torcedor, a gente criou aquela expectativa que o Sampaoli chegaria e daria um choque nesse grupo, porque em 2020 ele chegou e fez um trabalho excepcional. Mas eu estava voltando um pouco o tempo, o Sampaoli chegou aqui, fez um jogo no dia 14/3, depois ele voltou a fazer um outro jogo no dia 26/7. Ele teve 4 meses para treinar o time do Atlético e agora ele teve 10 dias. E naquela época ele montou o seu elenco. Agora ele está pegando um elenco totalmente pronto e um elenco totalmente devastado. Porque o time do Atlético, emocionalmente, é um time totalmente arrasado. É um time que toma um gol e sente absolutamente como se tivesse perdido já a partida. É um time que é um junta. A verdade é essa. E aí a gente pega. O que o Sampaoli está fazendo de diferente? Ele está tentando, sei lá, buscar um pouco a parte anêmica, criar uma motivação, criar algo mais de jogadores, mas não tem tempo. É isso aí, torcedor atleticano, pressão pra cima aí de Paulo Brax. A torcida do Galo pedindo a demissão do diretor executivo do Galo, que por onde passou ultimamente as coisas não fluíram e no Galo não está sendo diferente. Você é a favor ou contra a demissão do diretor? Deixa no espaço para comentário. Jorge Sampaoli, dá para confiar que o técnico com pouco tempo de preparação, pouco tempo para treinar e sem conseguir montar o time do jeito que ele queria, vai dar certo no Galo desta vez? Já use espaço para comentário também para deixar a sua opinião. Não esquece de ajudar o canal com aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, hypar esse vídeo também, que é super importante para o YouTube entregar nosso conteúdo para muito mais torcedores apaixonados pelo Galão da Massa.